Olá, ouvintes da Rádio Desk, estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a professora Ana Cláudia, doutora, né? Professora doutora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, da Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru. A professora Ana Cláudia veio conversar conosco sobre sexualidade e deficiências. Nós agradecemos antecipadamente a presença da professora Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Patrícia. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, e também que essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores de Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa. Eu sou professora Patrícia Mendes, membro do grupo de pesquisa EduSex, que idealizou este programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 9969 8484. Vou repetir. 996988484 ou uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Mas agora vamos aproveitar a professora doutora Ana Cláudia, que veio conversar conosco. Eu gostaria que a professora Ana Cláudia se apresentasse, né, e situasse um pouquinho seus estudos, né, na área da sexualidade e deficiências. Bom, eu trabalho há bastante tempo, né, com essa temática, desde quando as crianças e adolescentes nem estavam nas escolas ainda. Na época em que falar de inclusão ainda era um grande temor para muitos professores e professoras. Me lembro quando nos anos 2000, um pouquinho antes, quando eu comecei a trabalhar com a questão da sexualidade, que as professoras e professores falavam, mas o que a gente faz com essas crianças na escola? Tinha muito esse temor. E ainda, como que eu vou ensinar? Eu não escolhi trabalhar com a pessoa com deficiência. E essa discussão aparecia. E eu dizia assim, mas a gente não escolhe, a gente escolhe ser professor, né? A gente não escolhe que tipo de aluno a gente vai trabalhar, né? Então, existia muito temor. Hoje a gente já tem um grande avanço em relação a isso. As pessoas já não questionam, né, se eu devo ou não, se essas pessoas devem ou não estar na escola. A gente já teve um grande avanço sobre os princípios da educação inclusiva, né? Mas em relação à sexualidade, se fala muito pouco, né? Então a gente sabe que as crianças estão na escola, e na sociedade inclusiva como um todo, os espaços sociais estão aí para serem ocupados por todos nós, né? Mas sobre a sexualidade, então assim, a gente fala muito do trabalho, direito ao trabalho, direito à educação, mas o direito sexual das pessoas com deficiência ainda é muito esquecido. Então os meus estudos estão voltados para essas questões, são polêmicas, a própria questão da sexualidade como um todo já é polêmica, aí quando a gente fala muito que é o duplo tabu, né? Falar de sexualidade já é complicado, aí quando entra a questão da sexualidade e da deficiência ainda é mais complicado ainda. Então os meus estudos começaram já faz o meu estudo começou com a extensão, então eu comecei a fazer projetos de extensão, grupos, e aí eu comecei a perceber que tinham poucos estudos. Eu sou psicóloga, de formação, mas a minha área de pesquisa é na área da educação. Então, o que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a dar aula nos cursos de psicologia, eu fui preparar as disciplinas e eu falava, nossa, eu não encontro nada, eu não encontrava muito estudo e teoria para falar na área de sexualidade. Quando eu quis incluir os estudos sobre deficiência, eu não encontrava material. E quando eu fui estudar na área de deficiência, eu não encontrava material de sexualidade. Então, eu falei, nossa, é uma lacuna de pesquisa que falta nas duas áreas, né? Tanto na área de deficiência, quando fala de sexualidade, quanto na área de sexualidade, quando fala de deficiência. Então, fiquei meio assim, falei, não, é isso que eu quero estudar. E aí eu comecei a fazer grupos de intervenção com os pais, com as pessoas com deficiência, com os professores, com as próprias pessoas com deficiência. Aí fui trilhando, então eu comecei a ter contato com todo tipo de população, vamos dizer assim, né? Com vários tipos de população, com contexto, e aí então assim, fui me apaixonando por essa área.
Até porque não tinha material. Então eu falei, não, começou a ser um desafio. Não, então não tem, então vou pesquisar, né? Quando você fala, né, professora Ana Cláudia, das deficiências, o seu estudo também foi incluindo deficiências físicas, Uhum, deficiências cognitivas, é assim que a gente fala, porque a minha área é educação sexual, eu posso cometer alguma gafe, você me ajuda, uhum. né? Então, assim, de um modo geral, você foi, então, adentrando a esse universo, né? Pois a gente não fala a deficiência, mas são deficiências, né? Uhum. E são pessoas que possuem deficiência, né? Pessoas sexuadas, é isso, professora? Isso. Então, assim, todos nós somos sexuados, né? Então, independentemente da condição, por ser humano, a gente é sexuado, né? Então, quando a gente fala sexualidade da pessoa com deficiência, a gente nem deveria estar usando essa expressão, porque a sexualidade é de todo mundo. A gente Exato. acaba estudando, não como um fenômeno, ó, vamos estudar, mas é que tem uma série de limitações da pessoa com deficiência que por ter uma limitação, as pessoas, em geral, acabam generalizando essa limitação, que é um equívoco. Então, assim, porque tem uma limitação numa área, as pessoas acabam generalizando essa limitação para a área da sexualidade. E há muito uma infantilização, né? Com Isso. relação às deficiências, né? Só voltando um pouquinho, assim, a questão da nomenclatura, né? A gente já chamou de vários tipos de nomes. Então, Sim. é, hoje em dia, apesar de alguns documentos ainda falar portador de deficiência, alguns documentos oficiais, eu ainda prefiro falar pessoa com deficiência, porque ninguém importa uma deficiência, é uma condição, né, que faz parte, vamos dizer assim, menor ou maior assim, consequência, vamos dizer, na vida da pessoa, dependendo do contexto social. Mas, e em relação à inclusão, a gente considera público-alvo da educação inclusiva. Então, por exemplo, pode ser as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, não é só a pessoa com deficiência. Eu acabo falando muito isso porque o público que eu trabalho é mais as deficiências sensoriais, surdo-cegueira, surdez, a cegueira, a pessoa com deficiência física, limitação motora, lesado medular e as deficiências intelectuais, que no caso eu trabalho mais com síndrome de Down ou algumas inespecíficas. Mas entra todas as pessoas que têm algum tipo de necessidades, né, especiais para se. E não são as necessidades nelas, né? As necessidades. Na verdade, do contexto para com que elas tenham mesmos aquisição dos mesmos direitos e benefícios que qualquer outra pessoa tem. E só, desculpa, voltando à sua questão, sobre a sexualidade, a infantilidade, né, que você Sim, comentou. infantilização, que entra nessa questão de que esse é um tema em disputa, né? A Uhum, sexualidade já é um tema em disputa, já é um tema difícil, complexo, né? Na sociedade em que a gente vive, quando está associada, né? As uhum. questões da inclusão, acaba gerando ainda um boom maior, é isso, né? Isso. E essa ideia de infantilização tem muito a ver com a dependência, né? Então, assim, claro que quem estuda na área, você, por exemplo, que é da área de educação sexual, sabe bem o que eu vou falar, mas as pessoas têm uma ideia de que a criança é assexuado, que qualquer pessoa que tem contato com criança sabe que não é isso, né? A criança é erotizada e ela brinca, fala de sexo, esfrega, beija, fala, faz pergunta. Então, a própria não é que ela faz sexo erotizadamente como um Isso é adulto, bem né? importante, porque a criança não tem a experiência e a condição do adulto. Faz Exato. tudo isso na sua condição de criança. Isso, ela tem um corpo que está em desenvolvimento, né? E quando a gente fala que a criança é erotizada, não é o erotismo adulto, ela não tem a fantasia do adulto, ela não faz nada, nem se relaciona com um adulto, né? Evidentemente, né? A gente trabalha muito a prevenção à violência sexual. Mas a criança, ela é espontânea, ela tem curiosidade, o corpinho dela está em desenvolvimento. Então a criança faz pergunta, né? E todo mundo dá risada, a idade dos porquês, o que que eu faço com isso, etc, etc. A criança é curiosa, tal. Só que a criança, ela tem essa ingenuidade, ela mexe em todo mundo, ela pergunta, tal. Então a gente atribui a criança, ela mostra que ela tem curiosidades sexuais, né? Então quando a gente fala, ela é muito infantil, como se ela fosse assexuada, já é uma coisa equivocada. Mas a ideia de assexualidade tem a ver com essa dependência, porque a criança
ela depende, quando ela dá uma ideia de dependência, a gente trata como criança, né? Então, a criança depende muito do adulto para várias coisas. A pessoa com deficiência, principalmente intelectual, ela é muito dependente. Só que ela tem um corpo que desenvolvido, né? Então, o que os adultos em geral fazem, principalmente na deficiência intelectual? Veste como criança, trata como criança. Não, vem aqui. Então, assim, ela tá namorando, que bonitinha, tal. Então, trata um namoro infantilizado. Então, que nem eu, né, a gente fala, que bonita, ela namora, tal. Só que ela tem um corpo de 20 anos, de 25, e ela tá namorando. Então, só que a gente precisa trabalhar a prevenção, a vulnerabilidade que ela tem, porque ela, mesmo seja um namoro ingênuo, infantilizado, entre aspas, ela tem um corpo de 25, né? Então, ela pode ter uma doença, ela pode se engravidar e Os tudo mais. cuidados, né. E na realidade, né, professora, o que fica muito gritante é esse lugar do direito, né. O direito que alguém, com uma deficiência, com 20 anos, também possa, com segurança, com cuidados, viver a dimensão da sua sexualidade que lhe constitui, né. É. Claro que assim, é difícil falar, né, em tão pouco tempo todas as nuances As das várias possíveis deficiências. situações. Mas uma Aham. questão muito importante eu gostaria de ressaltar é assim, o contexto social e econômico que, em tese, direciona ou tem a ver com esse direito, que não específico da pessoa com deficiência, mas assim, é muito diferente uma pessoa que tem porque no caso da deficiência intelectual, para todos os direitos, né, ter um suporte familiar é muito importante, ter um suporte econômico também, né. Então, assim, muitas das pessoas com deficiência intelectual que conseguem casar ou estabelecer um vínculo, morar com alguém, até ter filhos, tem por trás uma família que dá essa condição. Então, ajuda a cuidar do filho, deixa morar lá na casa e tal. Então, assim, é Tem uma supervisão, né, exato. uma acolhida, um cuidado. Então, é isso que, assim, a gente fala, por exemplo, todo mundo tem direito ao planejamento familiar. Qualquer pessoa com deficiência também, mas você ir lá brigar pelos seus direitos, você ir no SUS brigar pelos seus direitos, você ter algum suporte social que lhe dê acesso aos direitos, qualquer um tem, precisa de instrução, precisa de uma educação. Então, é isso que a gente trabalha, né? Então, em todos os contextos, a lei, né, os documentos oficiais são lindos, mas você ir brigar pelos seus direitos ou ter acesso aos direitos exige muito mais do que eles existirem, né? Quando eu cito o exemplo dessa coisa de infantilizar, mesmo a criança, que essa coisa da linguagem, eu me recordo de uma menina de 8 anos, uma criança, mas de 8 anos, que teve paralisia cerebral e ela tinha os movimentos muito comprometidos, ela andava na cadeira. Uhum, E um dia ela olhou para mim e falou assim: "As pessoas param na frente da minha cadeira, que parece um carrinho de bebê, e falam comigo como se eu fosse um bebê de 6 meses. uhum, E isso é algo que me incomoda profundamente. uhum. Às vezes eu não tenho nem vontade de dar bom dia e boa tarde", né. É. Então, assim, é nesse sentido, né. E é muito curioso. Então, assim, a gente generaliza. Eu falo para as pessoas que eu trabalho, gente, pergunta. Porque, assim, ou você finge que você está num ambiente com a pessoa com deficiência, ou você finge que não vê. Então, eu vou fingir para não discriminar, vou nem ver que não vê. Então, gente, pergunta. Ou você tá vendo um cego atravessar a rua e, para não discriminar, não vou chegar perto. Às vezes ele precisa de ajuda, às vezes ele está acostumado a atravessar aquela rua. Então, chega perto e pergunta, né? Tô vendo que você está atravessando a rua, você precisa de ajuda ou não? Simples. Às vezes você vê um cego na rua, você grita com ele, né? Precisa de ajuda! Mas ele é Como se cego, ele não é fosse surdo, né? surdo. A paralisia cerebral, em alguns casos, tem um comprometimento intelectual e a maioria não. Não, Só que é tão comprometido a questão questão motora. física que você fala, né? Ai, tudo bem com você? Então, assim, eles ficam realmente incomodados. Mas aí, tem algumas pessoas com deficiência que eu trabalho, que elas tem uma menina que fala assim, Cal, eles não nasceram preconceituosos, eles não têm formação. Então, eu ficava ofendida. A menina diz assim para mim: hoje eu explico. Eu falo, viu, eu não tenho deficiência intelectual. Não fala assim com as pessoas, porque as pessoas ficam tristes. Então, assim, ela me deu uma lição, porque ela diz assim: ao invés de ter raiva, eu comecei a explicar, porque as pessoas de fato não sabem. Elas, né? Então, assim, às vezes também a gente tem que lidar. E agora com a inclusão, as pessoas com deficiência estão visíveis, porque antes ficavam também muito confinadas em casa, né? Invisibilizadas, né. Né? É
Professora, você fez, um estudo, uma pesquisa no seu estágio pós-doutoral, que é a pesquisa mais recente, já não tão recente, né, porque você já retornou de Portugal há 2 anos, é isso? Isso. Né, mas a pesquisa de grande monta, né, porque é um pós-doutorado mais recente. Eu gostaria que você nos colocasse e lhe ouvir, você veio para participar, né, de um evento do grupo, de educação e sexualidade, você falou que as suas alunas já estão fazendo desdobramentos desse estudo. Gostaria que você pontuasse para a gente, algumas questões nesse sentido, até pensando Brasil e Portugal. Tá. Bom, foi um estudo grande, e foi um estudo grande, foi maravilhoso minha experiência em Portugal, né, é um país belíssimo mesmo, mas por que que eu fui para lá? Em Portugal, a educação sexual é lei, né, nas escolas. Então, diferente do Brasil, né, que a gente tinha os parâmetros e eh, algumas escolas adotam e tem como projeto. Hoje a gente tem um pouco um retrocesso nisso, mas enfim. Eh, eu queria saber, assim, em relação à educação sexual inclusiva, que é o que eu trabalho, porque ter educação sexual na escola é uma coisa. Agora, você pensar que tem alunos com deficiência na sala de aula, como que esses professores preparam essas aulas de educação sexual considerando esses alunos? A gente hoje sabe que tem a adaptação curricular para outras disciplinas, né, uma avaliação, diferenciada, então eles estão lá, né, mas tem que ter uma adaptação curricular para eles acompanhar as aulas, tal. E na educação sexual? Se ela tem, quando tem, como que é feito? Então, assim, a minha expectativa era que em Portugal, como é lei, eles têm que Sim, fazer, como que seria isso? Já adiantando o resultado básico, não tem, assim, tem educação sexual, mas não tem essa preocupação, eles também não sabem muito como fazer. Na verdade é isso, porque eles têm uma formação do governo para fazer, então é uma formação assim com tipo apostilas, no começo do ano eles formam os professores de maneira geral, existe um rodízio entre quais professores vão trabalhar a educação sexual, é uma disciplina à parte, pode ser trabalhado outros temas também. E aí eu conversei, assim, foi muito interessante porque eu estudei a legislação do país, comparei com o Brasil. Quando eu voltei já estava tudo diferente aqui, né? Então foi também interessante ver isso. Mas eu trabalhei com chamam situações projetivas. Então eu criei situações com as várias deficiências. Lá tem muito, eu fui em Braga, que é no norte de Portugal, e lá tinha muitos Aspergers, salas de autistas. E, enfim, eram situações, e aí eu criei umas situações que eu chamei de projetivas, e eu falei, bom, aconteceu, então assim, o menino com autismo ficou nervoso na hora da prova, arrancou a roupa inteira, ficou pelado lá, que ficou gritando na hora da prova. O professor, o que que você faria se fosse o Maria. professor? E aí eles, tal, ficam, né, não sei, e contam. Depois dessas situações, eu dei um curso de formação, depois dessa coleta de dados, eu fiz um curso de formação para esses professores e para todos os outros que queriam participar. E trabalhei teoricamente, prática, e dei as mesmas situações para eles trabalharem de novo e vi se mudou, o que que mudou depois do curso, tal. E é curioso porque eles falavam assim, todos têm bom senso, né? Ninguém fazia muito absurdo. Sim, Mas o que eles respondem é o que eles responderiam para um aluno que não tem deficiência. Então, assim, a maioria fala assim: no aperto, eu chamaria a professora da educação especial, eu chamaria a professora da educação especial, que lá toda escola tem, sim. Aqui também e o tem, né. diretor da escola. Então, e o Uai. psicólogo. Então, eu falei, nossa, o psicólogo lá é Deus. Então, é assim, não aperto. Então, por exemplo, tinham dois meninos, um menino e uma menina surdas se beijando no banheiro, e aí vão chamar a professora, e ela, sai do banheiro, não é lugar para ficar beijando. Daí eu falei, você fala, lá não é Libras, né? Uhum. É a linguagem brasileira de sinais, lá é linguagem gestual. Aí eu falei, você conhece a linguagem gestual? Aí a professora, pois não, não sei ele. Então, assim, nossa, me pegou, eu não sei. Então, assim, eles respondem, mas esquece o aluno tem deficiência, né? Sim, porque ela chega e fala isso, se ela não usou a linguagem gestual, Ela né, não ia conseguir se os comunicar. alunos não saberiam nem o que está acontecendo. Então, eu percebi que eles não têm formação, nem, não é que não tem formação em sexualidade, na verdade, eles não têm formação em Sim, deficiência, pensar em as questões educação da inclusiva, inclusão. né? Uhum. Mas foi um trabalho muito rico, assim. E
teve um que falou assim, pois me pegou. O que eu faria? Um falou assim, o que eu faria? Pois não sei, né? Então, assim, eu Sim. achei que a entrevista no mínimo, chamou atenção para eles falarem, pois, eu fiquei pensando muito na entrevista, coisas que eu percebi que eu não sei muita coisa. Então, assim, a ideia era, não é falar, nossa, você não sabe, a ideia é, vamos falar sobre isso, porque isso pode acontecer, né? Sim, e na realidade visibilizar, né, a grande questão é compreender que a escola também se compõe, Uhum. né, da sexualidade, da educação sexual e com toda a sua pluralidade, né, com todas as suas E que a diferenças. educação sexual acontece todo dia. Então eu falava, não vai ser só naquela aula que você tem lá para dar. A educação sexual vai acontecer nessas etapas, né? Então a menina perguntou, que você... Então assim, eu quis mostrar isso, que eles têm que estar preparados para essas coisas do dia a dia. Não é necessariamente para aquela apostila lá naquele dia vamos trabalhar aquilo, né? Ou aquele outro. Sim, e também, endossa, um planejamento, uma educação sexual intencional. Você sabe, qual é a concepção que você tem de educação sexual, né, quais são, o compromisso que você tem em termos de planejamento educacional nesse sentido, mas Uhum. você educa a todo momento, né, É. já que o professor educa até com a sua própria postura, né, diante do aluno. E o mais legal é que, assim, eu trabalhei a professora Tereza Vilaça, que me recebeu, né, que é a professora lá de Portugal, ela trabalha com formação de professores, e era o que ela mais queria que eu fizesse lá. E eu fui para a parte da pesquisa, acabou o meu pós-doc, eu fiquei mais tempo lá por conta dessa formação. Aí depois que a gente trabalhou a formação, voltaram para a sala de aula, daí eles foram planejar uma ação em educação sexual, reconhecendo que aluno com deficiência ele tinha na sala de aula, planejando uma ação Que é, levasse em exato, consideração vendo que a recurso compreensão do precisaria, aluno. como é que eles iam planejar, depois pensando, ó, esse aluno existe, o que que eu vou fazer para ele entender o que eu quero passar? Eles Que aplicaram bacana. aquilo, e aí eu voltei para o Brasil, a professora Tereza que acompanhou, os relatórios finais foram uma graça, depois eu voltei, eles me mandaram. Então, eu, assim, foi um trabalho muito rico, assim, depois virou a minha livre docência, né? Sim. E você, comentou que esse trabalho tem uma continuidade Ah, sim. aqui no Brasil. Não tem toda essa extensão, né, é minha aluna de mestrado, mas essa parte porque, assim, eu fiz uma parte grande em questionário, que foi para todo o norte de Portugal, em todas as escolas. Depois eu fiz uma parte menor com as entrevistas, e foi onde eu dei a formação. Essa parte grande dos questionários, a minha aluna, que é a Leilane, que faz mestrado comigo, ela está aplicando nos professores de Bauru, né? Que é a minha cidade, onde eu moro lá, aqui em São Paulo, e aí eu quero comparar, então assim, ó, primeiro pedacinho da pesquisa de Portugal, a gente está começando a replicar aqui no Brasil. Para fazer um comparativo. Para Exato. quem está sintonizando agora na Rádio Desk, nós estamos com a professora doutora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, da Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru, veio conversar conosco sobre seus estudos e suas pesquisas na área da sexualidade e deficiências. Retomando, né, esses estudos que vêm permeando a nossa conversa, você mencionou no início da nossa conversa os mitos e tabus com relação à sexualidade e à deficiência. Você pode Isso. conversar conosco sobre isso? Posso. São vários mitos, assim, o que a gente. Porque a minha teoria, entre aspas, né, minha e de vários autores que me antecederam, lógico, mas é assim: os mitos, eles existem, mitos no sentido de crenças, né, de ideias errôneas que existem por conta dessa desinformação. Eles são alimentados. Por que a ideia do mito é assim? Nossa, você não acha, por exemplo, as pessoas falam, você não acha que ele é tarado, né? Ai, Carlos, você não acha que essas pessoas com deficiência são muito tarados, têm a sexualidade exacerbada, exagerada. E aí eu pergunto, por que você acha que ele é assim? Ah, porque ele chega e gruda, ele beija a gente, ele sai abraçando, eles são mais carinhosos, assim. Então, essa ideia, por exemplo, é um mito. Por que é um mito? O erotismo, né, vamos dizer assim, vou pensando na pessoa com deficiência intelectual, né? O desejo de abraçar alguém, de beijar, de esfregar, etc. Ele tem, como qualquer um tem. Eu também tenho, você também tem, que está me ouvindo e tal. Só que a gente já aprendeu
desde que a gente é pequenininho, fecha a perna, tira a mão daí, né? Vai para Os padrões de uma repressão dessa dimensão. Exato. Então, assim, ó, isso não pode, isso é feio, nesse lugar não pode. Você tem que se vestir, não pode tá um puta calor, mas não pode Tirar a tirar a roupa. roupa, você não pode ir para a escola com essa roupa. Então, assim, as pessoas vão ensinando a gente a se comportar, né? A ser de um jeito, a se comportar. E para as pessoas com deficiência intelectual, esses sinais, essas regras para o autismo, autista, por exemplo, é muito mais difícil ele entender se você está feliz, está contente. Então, assim, às vezes ele está nervoso, ele tem expressões muito impulsivas e se você não tiver muito ali com um cuidado muito intensivo de ensinar certas coisas, for deixando, essas expressões vão sendo mais inadequadas. Então, quanto menos a gente educar, e educar no sentido de, olha, vamos lá, tem que ser assim nesse lugar, isso é um lugar privado, isso é um canto só seu, não pode fazer isso, sem autoritarismo, sem bater, ensinar no sentido de, olha, põe figurinha, falar, olha que bom você acertou, aqui você tá certo, olha que bonitinho que você fez. É bem com reforçadores, é sempre com muita expressão de afeto, né? Porque tem que ter muita paciência mesmo, né? Então, ensinar comportamentos e condutas adequadas. Quanto menos a gente ensinar, mais essas pessoas vão reproduzir esses comportamentos inadequados. Então, se eu tiver vontade de dar um abraço e agarrar e dar um beijo em alguém que eu vejo na rua que é bonito, eu tenho vontade, mas eu não vou fazer. A pessoa com deficiência tem vontade, e se ninguém falar para mim que eu não posso, eu vou lá e faço. Aí alguém vai ver na rua e vai falar, nossa, olha, tarado, porque tem deficiência. Então, aí, quanto menos a gente educa, mais eles fazem comportamentos inadequados, mais alguém vai falar, tá vendo? Deficiência igual a inadequado, tarado. E aí alimenta o mito de que tem a ver com a deficiência. Então, não é a deficiência que tem a ver com Mas a ausência do diálogo, Exatamente. a Então, ausência do exato. É a diálogo, a falta de ausência das educação. parcerias também, para que se coloque, né, esse tema, para que se aprenda sobre essa educação E tem que ser sexual. todo mundo junto. Então, assim, a escola tem que ter uma linguagem, a família tem que ter a mesma linguagem. Por isso que é importante conversar. Não pode ser assim, a mãe falar, por exemplo, a escola toma uma atitude, olha, vamos conversar e trabalhar. Sim, a família, mas eu tenho dó, não, deixa ele, aqui tá, aqui pode. Não, assim, a educação é importante, porque eu não vou estar ali do lado dele o tempo inteiro. Então, não adianta, não, eu sei que ele não está fazendo nada errado, porque deixa ele, coitadinho, amanhã eu não estou do lado. Então, a gente E tem aí que ensinar. né, a criança ou o jovem vai se expor, Exato, é tem um que ensinar cuidado, né? limites, privacidade público, tanto para ele não ser, porque ele é muito vulnerável, tanto para ele não ser Não um correr agressor riscos. com uma Aham. outra pessoa, para ele não ser agredido. Agredido, assim, em relação à violência sexual mesmo, né? Ou algum outro tipo de violência. Importante, né, professora? Agora nós temos um quadro aqui no programa que são as dicas da semana. Você pode aproveitar o espaço para indicar uma leitura específica, né? Conversamos de um tema tão complexo, sei que você tem produções nessa área, né? Um filme que oportunize os nossos ouvintes buscar recursos para entender um pouco mais essa temática. Tá. Bom, eu podia ter pensado nisso antes, não deu muito tempo, mas, olha, em relação à síndrome de Down, eu recomendo um filme que chama Oitavo Dia. É um filme francês que mostra a história de um rapaz que saiu de uma instituição e ele vai buscar conhecer, ele vai atrás da mãe dele. Só que como ele ficou muito tempo na instituição, ele não tem comportamento adequado nenhum, assim, social. E aí ele é atropelado por um rapaz, um homem que está com problema na família, tal. E aí ele tem uma relação muito conturbada com esse homem. E o homem tem umas cenas assim que mostram, por exemplo, eu vou adiantando um pouco, mas assim, ele vai experimentar um sapato na loja, porque ele perde o sapato lá no atropelamento, e a moça vai vestir a meia para experimentar o sapato, ele quase tem um orgasmo. Mas a moça não está dando em cima dele, é que ele é tão privado de contato que uma outra mulher que veste a meia nele, para ele é uma cena erótica. E não é, né? Então, o quanto, assim, ser privado dessas fases do desenvolvimento, de falar sobre isso, gera uma coisa muito inadequada. Ele está num restaurante, a moça vai servir, ele sorri. E a hora que ele está de óculos, né? A hora que ele tira o óculos e a moça vê que ele é down, e a moça se afasta, ele fala,
ela não gosta mais de mim? Ele se joga, porque para ele o fato da mulher sorrir, ela é minha namorada, ela é minha namorada, ela me ama. Ele fantasia desse lugar, de privação, na verdade, É, de então dá para ver contatos. muito assim. Tem outros filmes com a pessoa com Down, mais recentes, né? Colegas, mas daí já é outra. Eu acho que esse Oitavo Dia para mim é um filme belíssimo. Em relação à lesão, assim, à lesão medular ou deficiência física, também temos vários filmes. A lesão medular, tem um filme que eu gosto, um pouco antigo, não sei se é tão fácil achar, talvez seja, mas que chama Simples. Livre para Voar, desculpa. Livre para Voar é uma menina que tem uma distrofia muscular, não é lesão medular, desculpa. É uma distrofia muscular e o sonho dela é perder a virgindade antes de morrer. E ela pede para um rapaz que vai prestar serviço social, o serviço social dele é cuidar dela. E aí ela fala que quer perder a virgindade e ele leva ela para um centro que só tem deficiente. E ela fala, mas eu não quero, eu quero o Richard Gere. Então é assim, o quanto, né, as pessoas têm os mesmos, sofre não, assim, a gente está exposto aos mesmos modelos sociais, né? E também é uma relação muito interessante, assim, como ela lida com isso, essa busca pelos padrões, né? De ter que fazer sexo, de fazer um sexo perfeito. E, bom, a questão da. Tem um documentário do Luto à Luta, que é belíssimo. São pais contando como que foi o nascimento de filhos com deficiência. Também é muito interessante. Tem um livro de um sociólogo que chama Meu Filho Eterno. E é um professor de sociologia que tem um filho com Down e ele diz que ele corrigia teses e ele fala que já tinha lido sobre Down, mas nunca pensou que teria um filho com síndrome de Down. E ele fica muito revoltado e ele culpa a mulher e tal. E o interessante é que muita gente passa por essas fases do luto, mas não fala, acha feio, tem vergonha. E ele não, e ele fala abertamente, porque a gente também, além disso, porque é um luto, a gente quer ter um filho padronizadamente normal, vamos dizer assim, né? E você tem que reviver, o luto faz parte, porque não é o luto, a aceitação, quando a gente diz aceitação, não é, né, dizer, olha, que bom, eu tive um filho com surdez, né? Porque a gente cresceu a vida inteira tendo essa idealização de um filho perfeito, vamos dizer assim. E é muito mais que perfeito. A gente quer que seja magro, heterossexual, médico, rico. A gente projeta tudo num filho. O filho com deficiência exige da gente um reaprender, um mundo que a gente também vai entrar também junto com esse filho. Centros de reabilitação, né? Pessoas que a gente não conhece, profissionais que a gente também não conhece. É uma vida nova. Então é luto nesse sentido, de uma vida que a gente também, né, colocou para trás e vai entrar noutra vida. Então esse livro também é muito legal. De surdez e deficiência auditiva, tem um filme que chama Enxergando Através do Amor, que é um casal que tem uma cegueira congênita e eles têm 5 filhos. E o último filho tem a mesma cegueira da mãe. E é interessante porque agora, antes a gente tinha muitas famílias que os pais não tinham deficiência e nascia um filho com deficiência, aí falava muito sobre isso. A literatura também reproduz isso. E, de repente, hoje a gente está vivendo outra realidade. Os pais têm deficiência e têm filhos que não têm deficiência. Mas a função de um filho não é ser cuidador dos pais, né? Embora a gente, às vezes, pense que eles têm que cuidar da gente até o resto da vida, né? E, de repente, os pais têm os mesmos lutos, sabe? Têm os mesmos lutos que os filhos. Que os pais com deficiência têm os mesmos lutos que um pai que não tem deficiência teria. Por que que meu filho vai ser assim e tal? Enfim, tem N coisas. Depois a Patrícia passa meu e-mail, eu posso estar passando mais coisas para vocês. Sim, nós agradecemos, né, as suas dicas, né. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer, pedir que você faça as suas considerações finais. Nós já estamos 2 minutos depois do nosso horário, mas a gente tem a honra, né, e a alegria de recebê-la, professora. Eu agradeço bastante. É um tema que é muito caro para mim. Eu me empolgo agora que eu vi o tempo também. Estou à disposição de vocês, não só nesse tempinho rápido aqui ao vivo, mas a Patrícia
é uma pessoa muito querida para mim, sabe onde me encontrar, e depois se alguém precisar de mais material ou alguma coisa, eu estou à disposição fora da rádio e na vida, a hora que a gente tiver outra oportunidade. Obrigada, professora. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Quem pegou o programa pela metade vai poder ouvi-lo, né, na íntegra. E também poderá ouvi-lo porque nós colocamos os programas exibidos, né, na página do Facebook Educação Sexual em Debate, né? E nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da rádio UDESC 100.1 FM Florianópolis.